Fala galera do Khan Academy, estamos começando aqui mais um vídeo da série sobre curvatura. Vamos relembrar um pouco o nosso último vídeo, onde nós aprendemos a calcular a função vetor tangente unitário para uma função específica, que no caso foi a função que descreve um círculo de raio R maiúsculo, tá? E, como eu havia falado no vídeo passado, é importante que a gente também faça esses cálculos com a nossa forma literal, beleza? Então aqui, para a nossa forma literal, a função vetor tangente unitário vai ser a derivada da função S dividido pelo módulo dessa derivada, beleza? E note que no nosso exemplo específico, ao calcular o módulo dessa derivada aqui, nós nos livramos de uma raiz quadrada e obtivemos um resultado bem simples, que foi o próprio raio da circunferência. Mas na maioria dos casos, nós não vamos ter a mesma sorte, já que o módulo dessa derivada vai ser raiz quadrada da soma x' ao quadrado mais y' ao quadrado, beleza? Então, quando nós pegamos essa função vetor tangente e dividimos por esse módulo, nem sempre esse resultado vai ser simples como foi na nossa função da circunferência. Ao invés disso, teremos o nosso x de t e teremos que dividir por esse módulo inteiro, toda essa expressão aqui. E para y a mesma coisa, dividir pela expressão inteira do módulo. E agora que nós já temos a função do vetor tangente unitário, o que temos que fazer é encontrar a taxa de variação dessa função, ou seja, temos que derivar novamente a função vetor tangente unitário, que já advém de uma derivada, só que dessa vez nós não vamos diferenciar esse dt em relação a dt minúsculo de novo, beleza? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que diferenciar esse dt em relação ao ds, que é o nosso comprimento de ar, que já explicamos, beleza? E por fim, tirar o módulo dessa taxa de variação, já que se você se lembrar da nossa segunda aula, nós queremos um número absoluto para representar a curvatura e não um vetor, beleza? E esse cálculo dessa nossa segunda derivada, que é a própria curvatura, ele vai ser feito da seguinte forma: dt sobre ds minúsculo, tá? Vai ser igual a dt maiúsculo por dt minúsculo, vamos tirar o módulo dessa derivada, dividido pelo módulo também de ds maiúsculo, tá? Que é a nossa função vetorial lá, a primeira, por dt minúsculo, beleza? Essa parte aqui é um pouco complicada, mas o que você pode pensar é que ao fazer essa divisão aqui, nós estaremos cancelando esses dt's e, no fim, iremos obter dt por ds, que é justamente o que a gente quer. No vídeo passado, eu comentei que talvez possa haver dúvida na notação utilizada, ou seja, por que nós utilizamos S maiúsculo para curva e também utilizamos ds minúsculo para o nosso comprimento de arco? Isso é fácil de entender, por quê? Sabendo que a fórmula do comprimento de arco é comprimento de arco é igual à integral do módulo de S' de t dt, utilizando o teorema fundamental do cálculo, nós podemos derivar os dois lados da expressão, obtendo do lado esquerdo ds sobre dt, ou seja, a derivada do comprimento de linha em relação ao parâmetro t, é igual a, do lado direito, nós cancelaremos essa integral, porque a derivada da integral é simplesmente a função que está dentro, então teremos o módulo de S'. Então, aqui a gente chega à conclusão de que o ds por dt vai ser nada mais, nada menos do que o módulo da primeira derivada da nossa função S maiúsculo, beleza? Então, como eu estava falando, você pode interpretar isso aqui, essa fórmula aqui da curvatura, como cancelando esses dt's nós obtemos dt sobre ds, beleza? Ou você pode pensar da seguinte maneira: quando nós temos a função vetor tangente como uma função de t minúsculo, nós não sabemos a sua mudança em relação ao comprimento de arco, mas nós sabemos a sua variação em relação ao próprio parâmetro t. E a partir dessa derivada, nós podemos pegar um fator de correção, que é justamente esse ds por dt, e corrigir, obtendo a nossa variação do vetor tangente em relação ao comprimento de arco. Então, aplicando essa fórmula aqui para a nossa função específica, que é a nossa função do círculo, nós temos dt maiúsculo por dt minúsculo, que é menos cosseno e menos seno, tá bom? Tirando a derivada aqui já da primeira derivada, então nós já estamos tirando a segunda derivada da nossa função, e ao calcular o módulo dessa função de novo, que é a segunda derivada do nosso s, da nossa função original, nós iremos obter seno quadrado mais cosseno quadrado novamente, que já sabemos que é igual a 1.
Então, o módulo dessa função aqui, dessa segunda derivada da função s, ele vai ser igual a 1. Então, já temos aqui 1 dividido. E o módulo de ds dt, nós já encontramos. Esse módulo vai ser r, beleza? Então, nós temos aqui dt sobre ds, o módulo de dt por ds, beleza? Ele vai ser 1, que é o módulo da segunda derivada da função s, beleza? Ou dt maiúsculo por dt, como você quiser interpretar, dividido pelo módulo da primeira derivada da nossa função s, que vai ser r. Então, teremos aqui a curvatura 1 sobre r. E se você se lembrar da nossa primeira e da nossa segunda aula, 1 dividido pelo raio de curvatura é justamente como nós definimos a curvatura lá nos primeiros vídeos. E isso faz todo sentido, já que a curvatura de uma circunferência de raio r é justamente o inverso do próprio raio da circunferência, beleza? Já para o nosso caso literal aqui, que é uma função s, x de t, y de t, já na primeira derivada nós temos um resultado gigantesco, né? Porque se você lembra do começo do vídeo, ao dividir a derivada pelo módulo da própria derivada, já vai dar um número grande na maioria das vezes. Então você pode imaginar como que é difícil demonstrar esse cálculo literal até o final, beleza? Então, por conta disso, eu vou escrever diretamente a fórmula da curvatura, a fórmula resumida da curvatura para vocês, beleza? Então vai ser a primeira derivada de x vezes a segunda derivada da componente y menos a primeira derivada da componente y vezes a segunda derivada da componente x. Tudo isso módulo, tá? Temos que tirar o módulo desse resultado aqui e dividir por x' ao quadrado mais y' ao quadrado e tudo elevado a 3 meios, beleza? Eu acho que por esse vídeo aqui já é o bastante, nós já conseguimos calcular a curvatura tanto da nossa função específica e apresentarmos a fórmula da curvatura para qualquer caso. E eu sugiro que você reassista esse vídeo e tente fazer por conta própria todas as derivadas e cálculos que nós apresentamos aqui nesse vídeo. E nós iremos um pouco mais a fundo nessa fórmula aqui e descobriremos o porquê que ela não é tão aleatória assim quanto parece, tá? E que ela é quase que uma terceira forma de descrever a curvatura, beleza? A primeira sendo aquela geométrica, tá? Do círculo lá, do raio de curvatura, beleza? A segunda sendo a definição matemática, que é o módulo de dt maiúsculo por ds, ou seja, a variação da função vetor tangente unitário pela variação do comprimento de arco, tá? E essa que seria a terceira, claro. E todas são equivalentes, beleza? Mas esse assunto nós vamos discutir melhor no próximo vídeo, tá? Então é isso, galera do Khan Academy. Até o próximo vídeo.